Fortaleza 1 versus São Paulo 1, dissecando o jogo. Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Fortaleza, que aconteceu no Castelão e terminou empatado em 1-1. Com um empate, o São Paulo ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro em 5 rodadas, conquistou 8 pontos de 15 possíveis, o que contabiliza 53,3% de aproveitamento. O Fortaleza, por outro lado, ocupa a lanterna do campeonato, a 20ª posição, com apenas 1 ponto em 4 jogos. Fortaleza tem um jogo atrasado com o Ceará, o seu maior rival. O Fortaleza somou apenas esse ponto contra o São Paulo, havia perdido todas as outras 3 partidas que havia disputado no Brasileirão. Mas vamos lá para o jogo. Começando pela dificuldade que o São Paulo tem no período de construção. O Fortaleza estabelece uma marcação individual, que é basicamente cada jogador do Fortaleza ter a sua obrigação, ter um próprio jogador para marcar. Por exemplo, sempre vai ter um jogador em cima do Arboleda, sempre um em cima do Diego Costa, sempre um em cima do Andrés Colorado. E o Jandrei, que é o portador da bola, não consegue encontrar opções de passe, porque esses jogadores já têm um marcador em cima dele, para quando a bola entrar nele, ele já pressionar, ele já tentar antecipar e aí roubar a bola e pegar o São Paulo desprevenido. O São Paulo, no momento que está saindo para o ataque, e aí o São Paulo vai ter que começar a transição defensiva, começar a se defender, ou também roubar a bola já muito próximo ao gol e aí nem ter o que o São Paulo fazer, que também se enquadra nessa questão de que o São Paulo vai estar despreparado para se defender. Já é algo comum o São Paulo ter dificuldade contra essa marcação individual e ter erros ali na primeira fase de construção. Devido a essa marcação, isso daí fica como exemplo, o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Flamengo, que tomou gol dessas duas maneiras, uma parte do jogo contra o Juventude, porque o Juventude estabelece uma parte essa marcação de modo individual, contra o Bragantino também no segundo tempo, quando o Bragantino começa a ter mais titulares em campo, começa a mudar o time, porque o Bragantino marcava em um bloco mais baixo, mas não vem ao caso, estamos falando do jogo contra o Fortaleza. E o São Paulo tinha muita dificuldade nisso, como sempre tem, e acabava utilizando o recurso da bola longa. O grande problema é que os zagueiros do Fortaleza são altos, fortes, e ficava muito difícil para o Caleri conseguir segurar essa bola longa, porque ele até conseguia dominar, só que não tinha alguém próximo. O São Paulo estava muito abaixo no campo e não tinha ninguém próximo para o Caleri já dar a bola em cima desse jogador, como por exemplo contra o Flamengo, tem um momento que o Alisson se torna um grande escape para o Caleri, porque o São Paulo tinha essa dificuldade, aí o São Paulo traz mais jogadores para trás, para abrir um espaço no meio, o Caleri conseguir ganhar a primeira bola e ela sobrar, a segunda bola sobrar para o Alisson ali no meio. E isso não acontecia, o Caleri acabava não conseguindo ganhar as primeiras bolas e o São Paulo não progredia e devolvia apenas a bola para o Fortaleza. Outro motivo para o São Paulo ter essa dificuldade é porque o primeiro volante do São Paulo, o Andrés Colorado, que é fundamental no momento de primeira e segunda fase de construção, não consegue jogar bem de costas. Ele recebe de costas, de frente para o Jandrei e de costas para o marcador dele, ele não consegue girar em cima desse jogador. Falta um domínio orientado para ele, como por exemplo o Busquets tem. Eu vou até tentar encontrar o vídeo do Busquets e colocar. O Andrés Colorado não tem isso. Ele demora muito para girar a partir do momento que ele recebe a bola, e aí o jogador já conseguiu pressionar ele. Mesmo que algumas vezes essa marcação seja falha e o jogador esteja muito distante do Andrés, ele demora muito e acaba daí impedindo que o São Paulo progrida no jogo. O escape do São Paulo acabou sendo o Rafinha. O Rafinha, nesses primeiros minutos aqui, 30 primeiros minutos, foi quando eu peguei esse dado. Ele é o jogador do São Paulo que mais tocou na bola, inclusive, porque o Fortaleza não fazia uma individual completa. Não estabelecia uma individual em todos os jogadores do São Paulo para lá atrás na defesa não ser tão vulnerável com alguma movimentação. Por exemplo, o Caleri se movimentar e aí gerar um espaço para o André Anderson atacar com vantagem cinética, que ele saiu correndo antes do marcador dele, e aí sempre ter uma cobertura e não ficar tão exposto para o São Paulo conseguir explorar os espaços. E isso não acontece, e o Rafinha consegue ser um escape do São Paulo em alguns momentos. O Rafinha, a bola chegava nele ali na lateral, ele buscava um jogo interior, buscava um passe pelo meio, e esse jogador que estava no meio, buscava um passe já para quem estava na amplitude, por exemplo, Igor Gomes e André Anderson ali pelo lado direito, para já conseguir uma tabela e sair lá na frente, o São Paulo conseguir progredir, entrar no último terço. Mas o São Paulo tinha essa dificuldade, né? O Rafinha aqui, como vocês puderam ver, foi o jogador que mais teve passes.
E o Andrés Colorado é o segundo com mais passes. O Andrés Colorado daí teve essa dificuldade, muitas bolas ele acabava voltando para Diego Costa e Arboleda, que nesse momento já tinham os marcadores um pouco mais distanciados e tinham um pouco mais de espaço, mas não espaço e tempo suficiente para permitir que o São Paulo conseguisse progredir, e acabava que o São Paulo devolvia a bola para o Fortaleza e permitia que o Fortaleza conseguisse dominar as ações do jogo. Isso influencia em todo o jogo, porque o futebol tem um processo gradativo, né? Às vezes até que não, mas muitas vezes sim, tem esse processo gradativo de primeira fase de construção, segunda fase de construção, entrada no último terço e por fim finalização. E todo esse problema estrutural que o São Paulo tinha, esse problema de funcionamento, na verdade, influenciava no São Paulo conseguir chegar lá na frente e finalizar. Olha aqui as estatísticas, né? O São Paulo finaliza apenas 2 vezes no primeiro tempo e preste atenção nisso. São Paulo tem a posse da bola em 44% desse tempo. E olha aqui o mapa de calor onde a bola percorreu. A bola percorre, se você olhar para o mapa do São Paulo, tá muito mais escuro a parte de defesa. Então mostra que a parte de defesa do São Paulo foi onde a bola mais se concentrou sob posse do São Paulo. E do Fortaleza também, e ali mostra que no último terço do Fortaleza, o local onde ocorre a primeira fase de construção do São Paulo, é onde a bola mais passa no primeiro tempo do jogo. Apenas para completar, algo que é interessante falar, o Fortaleza ele até encurrala o São Paulo e dificulta essa progressão, como eu já falei, e faz com que o São Paulo devolva a bola para ele. Mas dificilmente o Fortaleza consegue pegar o São Paulo desestruturado. Como assim? O São Paulo está ali no momento de primeira fase de construção, acaba errando um passe, acaba que algum jogador antecipa o outro, porque eles estão muito próximos e houve uma forçação de algum passe do portador da bola, e o Fortaleza acaba saindo de frente para o gol. Isso acontece uma vez, no máximo 2. Então o Fortaleza, apesar de conseguir dominar, não tinha o São Paulo tão exposto. Na maior parte do tempo ele recuperava a bola, o São Paulo conseguia se reorganizar ali, ocupar os espaços, marcando no seu 4-1-4-1, que eu vou falar já já. Outro ponto sobre a fase ofensiva do São Paulo é que o São Paulo não conseguia contra-atacar. O Fortaleza, como eu já falei, passou a maior parte do tempo em seu campo de ataque, campo de defesa do São Paulo, e consequentemente exposto, cedendo mais espaço às suas costas. O São Paulo marcava um bloco médio/baixo, né, ocupando os espaços. Eu vou falar até sobre isso, mas relacionar o gol do Fortaleza, então deixei para falar um pouco depois. E aí acabava que o São Paulo teria espaços para contra-atacar, mas o São Paulo não conseguia contra-atacar. Por quê? Porque o São Paulo saía, acabava conseguindo tirar a bola dali, e a bola ficava no Calleri. Só que o Calleri tinha uma briga com 2 zagueiros do Fortaleza, ou com algum zagueiro que era mais forte que ele, e sozinho. Então acabava que ele poderia até ganhar a primeira bola, mas o Fortaleza geralmente recuperava a segunda bola. E assim o São Paulo não conseguia sair para contra-atacar, não tinha uma sequência nos lances. Outro motivo também eram os erros de passe. Os erros de passe em contra-ataque, por exemplo, o Nestor teve um. Quem viu o jogo vai se lembrar, infelizmente eu não consegui encontrar um lance. Acaba que o Nestor, ele erra um passe muito claro num momento de contra-ataque do São Paulo. Isso é algo rotineiro já acontecendo na equipe. Por exemplo, contra o Santos, o São Paulo teve um contra-ataque com o Patrick, que o Patrick poderia fazer um passe no ponto futuro para o Nestor, mas acaba que ele hesita e não faz esse passe e acaba perdendo a bola depois. E o São Paulo não consegue oferecer perigo para o seu adversário que está exposto, porque está em bloco alto, no campo de ataque, no campo de defesa do São Paulo, daí no caso, e cedendo os espaços para que seja agredido. O narrador perguntou por que o primeiro tempo não foi bom. Então eu vou falar os meus motivos, a minha visão sobre o porquê o primeiro tempo não foi bom. O jogo inteiro não foi bom, mas o primeiro tempo ele fez essa pergunta para os comentaristas e aí eu vou dar a minha visão. Primeiro, o São Paulo consegue ocupar o espaço e inibir a criação do Fortaleza ali. O São Paulo marca um 4-1-4-1. Basicamente, o São Paulo ocupa o corredor do campo bem, e o Fortaleza é um time que joga com alas, então o jogo do Fortaleza é muito baseado pelos lados do campo, e o São Paulo consegue ocupar isso bem, com o Igor Gomes dando bastante apoio para o lateral do lado dele, por exemplo. Então, o São Paulo não cede esses espaços. E tem esse jogador, esse que foi o Andrés Colorado por uma parte do tempo e na outra o Pablo Maia.
o São Paulo consegue ocupar esse espaço, essa entrelinha, e não permite que o São Paulo se desestruture. Por exemplo, quando alguma bola entrar lá, algum jogador do Fortaleza receber, algum jogador da linha de defesa do São Paulo se desgrudar, se desconexar da linha de defesa e gerar um espaço para que alguém infiltre, isso não acontecia, porque esse jogador impede isso e basicamente daí o São Paulo consegue se defender bem e não permitir que o Fortaleza consiga criar muitas chances de gol. Por exemplo, aqui o Fortaleza tem 8 finalizações, uma no gol e não tem nenhuma chance perigosa, não tem nenhuma chance clara que realmente ofereceu perigo ao São Paulo e falou, nossa, o Fortaleza merecia marcar esse gol. Outro motivo é que o São Paulo não consegue progredir em campo e é encurralado pelo Fortaleza. E aí não tem um jogo de finalizações, é um jogo muito mais de erros de passe, de bolas longas, então isso não entretém quem está assistindo. E também não é legal, não é legal para quem está assistindo basicamente. O outro motivo é que o São Paulo não consegue contra-atacar. Como eu já disse, apesar do Fortaleza estar em bloco alto e mais exposto, o São Paulo não oferece esse perigo nos contra-ataques, o que daí deixa o jogo sobre o domínio do Fortaleza e muito mais do mesmo, porque o São Paulo conseguia se reestruturar e se defender desse ataque, diante desse ataque do Fortaleza. Agora, para falar sobre a maneira que o São Paulo marca, né, como o São Paulo se defende, eu vou relacionar o gol que o São Paulo sofreu, porque há uma desestruturação do São Paulo no lance, no lance do gol do Fortaleza, então por isso que eu deixei um pouco para depois, né. O São Paulo basicamente marca no 4-1-4-1, dessa maneira como eu vou pôr aqui, e o São Paulo marca desse jeito, marca de um jeito diferente, porque geralmente o São Paulo utiliza o 4-4-2. O que tem de diferença é que entre a linha do meio de campo e a última linha, a linha de defesa, tem um jogador ali para impedir a entrada da bola naquele espaço. Por quê? Porque se alguém recebe a bola ali, algum jogador do São Paulo, da linha defensiva, pode subir em cima dele e gerar um espaço para algum jogador do Fortaleza. E como o Fortaleza joga com os alas fazem uma diagonal, né? Eles têm esse costume de fazer uma diagonal e daí pode ser que o Fortaleza aproveitasse disso. Então o São Paulo utiliza isso para impedir essa entrada e também porque os alas às vezes buscam esse jogo interior para fazer tabelas. O São Paulo do Crespo tinha muito isso, porque jogava nesse esquema com alas. O Reinaldo buscava muito o Sara ali na entrelinha para já devolver para ele sair na profundidade e cruzar. As duas linhas de 4 basicamente são também para ocupar o corredor lateral, com o meia dando apoio ao lateral e não deixando ele, por exemplo, num 2 contra 1 e aí ter uma inferioridade numérica para o São Paulo, uma superioridade para o Fortaleza e alguém conseguir sair no cruzamento, conseguir entrar dentro da área e finalizar. Então o São Paulo se defendia bem e, como eu disse, não permitia que o Fortaleza tivesse diversas chances de gol e esmagasse o São Paulo, podemos dizer assim. Isso durante o jogo inteiro até. E se você olhar aqui, o número de finalizações do jogo não é algo estrondoso e as chances claras o Fortaleza também não tem. O Fortaleza tem 12 finalizações, sendo apenas 3 no gol. Bom, a imagem já está na tela, vamos lá. O São Paulo, como eu disse, marca no 4-1-4-1. Aqui está a última linha de 4. Aqui o Pablo Maia, que nesse momento já era ele, o André saiu ainda no primeiro tempo, né? E aqui era para estar a linha de 4 posta, mas só tá o Patrick pelo lado esquerdo e o Igor Gomes pelo meio mesmo, né? O outro seria o Luciano, que tá lá no jogo no lugar do André Anderson. Então ele teria que estar lá ocupando esse espaço nessa linha e ele sempre ocupava, mas acabou que aí ele ficou na frente do Igor Gomes, não recompôs, não fez o que era obrigação dele, basicamente. E o outro é o Alisson, que estava voltando lá de trás. O Caleri estava no chão ali, por exemplo, ele perdeu a bola nesse lance, né? Ele caiu, o São Paulo estava saindo para o contra-ataque, não deu certo, ele perdeu a bola, foi isso daí que aconteceu nesse lance. E o Alisson tá voltando, ele tinha saído correndo e ele era quem estava pelo lado direito já, porque o Patrick entrou pelo lado esquerdo, então o Alisson que estava do lado esquerdo foi pro lado direito. E aqui o Alisson tá fora. Então, o São Paulo cedeu um espaço ali na segunda linha, né? Basicamente. Isso eu até falei contra o Santos, São Paulo e Santos. O São Paulo faz o gol porque a segunda linha do Santos é encurtada.
tinha apenas 3 jogadores ali, então acabava que cedia esse espaço nos 3/3 do campo, né? Que eu vou pôr aqui até o que é os 3/3 do campo. E o São Paulo cede esse espaço até um pouco antes dos 3/3, só que o São Paulo está mais adiantado em campo também, tem que levar isso em conta, que está em um bloco médio aqui, não um bloco médio, barra baixo ou baixo. Então o São Paulo cede esse espaço, olha aqui nesse retângulo branco, como tem espaço esses dois jogadores do Fortaleza, né? E como eles vão poder receber a bola tranquilamente, ter tempo e espaço, o que eu sempre reforço é vital no futebol. Passando para a próxima imagem aqui, olha aqui a bola, como eles estão livres, sem nenhuma obstrução no caminho deles, e o São Paulo já vai tentando se reorganizar, o Luciano vai tentar correr para trás, o Igor Gomes vai correr em cima deles, então o São Paulo vai tentar recuperar. Ao mesmo momento, do outro lado, olhando aqui mais para o canto da tela, né, o jogador do Fortaleza que está aqui colado na última linha atrai o Wellington. Você vai ver, segue essa setinha deles, você vai ver que o Wellington vai junto com ele, porque ele está entrando dentro da área ali, o Wellington vai ir junto. O que vai acontecer é que não vai ter uma ocupação do corredor lateral. E o Patrick também. O Patrick, ele vai acabar acompanhando o jogador que está pelo meio, porque o São Paulo vai se direcionar pelo lado esquerdo do campo, e daí o Patrick vai junto e ele vai se direcionar, vai acompanhar esse jogador que está próximo a ele, ali pelo meio do campo, né? Que está dentre ele, o Pablo Maia e o Igor Gomes ali, né? E o Pikachu aqui, que está circulado como amarelo, né? Está circulado de amarelo, vai fazer o ataque por trás da defesa do São Paulo. Por trás, para quando a bola haver o cruzamento, a bola chegar, passar por cima da defesa do São Paulo e ele afunilando por trás conseguir finalizar. E é isso que vai acontecer nesse lance aqui, vocês vão ver. Aqui já mostra como o Wellington está dentro da área com esse outro jogador, o Patrick também está dentro da área com aquele outro jogador que ele acompanhou, e o Pikachu conseguiu entrar por trás da defesa para finalizar. Eu vou pôr o lance aqui. Olha aqui o gol do Pikachu por trás da defesa do São Paulo conseguindo finalizar. Isso acontece muito em times que jogam com alas, né? Que jogam com 3 zagueiros e daí alas. Isso porque esses jogadores têm mais amplitude, eles não estão tão à frente do campo, então não tem alguém que está sempre acompanhando ele, já é um pouco mais difícil. E aí eles conseguem afunilar assim nas costas. O Chelsea, por exemplo, que é um time que joga assim, faz bastante gols assim. E o São Paulo do Crespo, por exemplo, contra o Ituano, o Igor Vinícius fez um gol desse quando o Crespo era o técnico, né, num 3-0 no Paulistão. Agora eu vou falar sobre o gol do São Paulo, a imagem na tela tá aqui. O Fortaleza postado em um 5-3-2, os dois jogadores da frente não aparecem, mas tá aqui um 5-3-2, podemos falar assim, né? O Patrick, ele é o portador da bola no momento. O Wellington vai passar pelo corredor lateral e o Wellington correndo vai atrair esse ala direita do Fortaleza, o que daí vai tirar ele da frente do Patrick. Automaticamente, esse outro jogador que está na segunda linha, mas um pouco mais para trás, na diagonal até com o árbitro, né? Ele iria recompor, entrar na frente do Patrick e ser um bloqueio para o Patrick. Mas acontece que não. Esse outro jogador do Fortaleza aqui, que está na frente do Igor Gomes, vai acompanhar essa setinha vermelha que eu fiz e vai entrar na frente do Patrick, sendo bloqueio, entrando na frente do próprio companheiro, inclusive. Isso vai gerar, como está aqui na próxima imagem, vai gerar o Igor Gomes livre. Pode olhar aqui, o Patrick faz até o passe no Igor Gomes. O Igor Gomes tem um grande espaço e tempo. Como eu já falei até no gol do Fortaleza, espaço e tempo você sempre vai ver no futebol, porque é algo muito importante. E acontece, ó, esse outro jogador, ele fechou a janela ali, ele seria uma barreira para o Patrick, o outro jogador tá com o Wellington, como acompanha nessa linha amarela, e esse outro jogador entrou na frente do Patrick e se tornou um bloqueio Patrick. Mas ele deixou o Igor Gomes livre do lado do Patrick, e o Patrick só fez um passe lateral. Um aspecto interessante desse momento do Igor Gomes é o domínio orientado do Igor, porque faz com que ele não perca tempo e o espaço que ele conquistou, podemos dizer assim, porque não é graças a ele que isso aconteceu, mas conquistou, dá para se falar até, que foi cedido a ele, no caso. E aí ele tem o domínio orientado, vou pôr aqui até, que já direciona ele para a próxima ação, que é basicamente o passe no Luciano, que vai fazer a ruptura nas costas da defesa, né? Vai fazer o facão na linguagem um pouco mais conhecida, né?
vai fazer o facão nas costas da defesa. O Igor Gomes encontra um passe ali no espaço entre o ala e o zagueiro do Fortaleza. Os zagueiros do Fortaleza aqui, inclusive, estão muito um em cima do outro e não ocupando bem o espaço para impedir essa bola infiltrada, né, esse passe no ponto futuro nas costas dele. E vai acontecer que o Luciano vai conseguir dominar a bola, bater, fazer o gol. Mas então é isso, valeu, falou e até mais.